Você acredita que o espírito de uma pessoa que morreu pode voltar? Então, uma história aconteceu na cidade de Sarandi, no ano de 1976, na vida do Roberto. Ele estava trabalhando numa empreiteira que fazia trabalho de construção civil e já fazia muitos anos que ele trabalhava nesta firma. Uma vez, ele foi visitar seus familiares, que moravam em Curitiba, e lá ele encontrou o primo Paulo. E Paulo estava desempregado. Os dois conversaram. Paulo começou a falar: eu preciso arrumar um emprego. O meu último salário foi o mês passado e eu preciso voltar a trabalhar. Agora eu não sei onde eu vou pedir um serviço para eu fazer. O Roberto, como eu estava trabalhando nessa empreiteira, falou para o Paulo: olha, se você quiser, se você não se incomodar, você pode vir trabalhar conosco na empreiteira. Nós estamos em Sarandi e o serviço que nós pegamos lá tem para muito tempo. E com certeza eu vou falar com o meu chefe, com o encarregado, o mestre de obras, e ele vai dar uma oportunidade para você trabalhar lá com a gente também. Paulo pensou um pouco, mas logo ele já respondeu que aceitaria aquela oferta. Ele ficou até feliz, agradeceu o Roberto. No dia seguinte, ele já estava pronto para seguir o caminho, o rumo a Sarandi, e começou a trabalhar junto com aquele povo, com aquelas pessoas, os construtores. Eles dormiam em alojamento, eles trabalhavam durante o dia e à noite voltavam para o alojamento. A cada 15 dias, quem morava perto poderia sair se quisesse, visitaria as suas famílias e depois voltaria no domingo à noite para começar novamente o trabalho na segunda-feira. Paulo, ele gostava muito de fazer orações. Era uma pessoa assim, até muito religiosa. O contrário do Roberto. O Roberto, o primo do Paulo, ele gostava mesmo era de se divertir. Ele gostava de diversão. Ele sempre saía com os amigos, no final de semana, no sábado à noite. O que eles faziam era ir para o bar, bebiam umas e outras e voltavam de madrugada, porque na verdade no domingo eles não tinham que se preocupar com o horário de trabalho, porque era um dia de folga. Então eles poderiam encher a cara no sábado à noite, voltar tarde e no domingo eles dormiriam até o horário que quisessem. Roberto sempre chamava Paulo para ir com eles, mas Paulo nunca aceitou. Paulo dizia: olha, Roberto, vai você, os outros aí que querem se divertir também, eu vou ficar por aqui, vou tomar um banho, vou jantar, vou fazer minha oração e vou aproveitar para descansar. Ele queria mesmo era descanso, porque o trabalho na construção civil é muito castigante, é exaustivo, e Paulo não estava acostumado com aquele tipo de serviço. Roberto sempre falava para ele: então fica aí, vai fazer sua oração. Você é bobo mesmo, deveria aproveitar as coisas boas da vida, se divertir. A gente já trabalha demais. Eu vou sair. Se você quiser vir comigo, você vem. Se não quiser, tá bom, fica aí, vai descansar então. E todo final de semana era a mesma coisa. Roberto sempre fazia piadinhas com o Paulo. Quando o Roberto e seus amigos se reuniam no sábado, para ir até o vilarejo, para poder ficar até tarde da noite, bebendo, conversando, jogando baralho, jogando truco, ele convidava o Paulo, mas sabendo já da resposta. Mas ele fazia aquilo com a intenção de fazer uma zoeira com o Paulo. E Roberto sempre falava que Paulo era uma pessoa que não sabia aproveitar mesmo o que era de bom. Aí, uma certa noite, antes de sair, o Roberto estava conversando com o Paulo, fazendo as brincadeiras dele de mau gosto diante dos seus amigos. Paulo olhou para o Roberto e disse para ele: olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Se um dia eu morrer antes de você, pode ter certeza, eu volto para te assustar. E o Roberto deu risada. Isso nunca vai acontecer. Eu não acredito nessas coisas. Que voltar para assustar o quê? Morreu, acabou. O Roberto sempre falava que quando a pessoa morria, acabava ali mesmo. E Paulo falava: não é bem assim, Roberto. Depois dessa vida,
Eu acredito que existe uma próxima espiritual. E é nessa próxima vida, nesse tempo aí da eternidade, que eu vou voltar e vou assustar você durante a noite. Você vai ver só. E dava risada. O Roberto também deu risada, saiu dando gargalhada, ele e os amigos dele, e foram para a cidade. Foram lá, encheram a cara, como sempre eles faziam no final de semana. Alguns meses depois, Paulo acabou adoecendo. Ficou muito doente. Foi levado para o hospital e, infelizmente, não teve solução. Aquela doença que o acometeu tirou a vida do Paulo. O tempo foi passando e Roberto ainda continuava trabalhando com a construtora. Uma certa vez, o dono de um serviço que contratou aquela empresa para fazer o trabalho para ele, trouxe um rádio de pilha, e ofereceu para o Roberto. Disse para ele: Roberto, você quer um rádio para você? Só que ele não tem pilha. Depois você compra uma pilha e é bom para você se distrair durante a noite. Antes de dormir, você pode ficar ouvindo música ou noticiário, se você quiser. O Roberto ficou feliz, agradeceu pelo presente e levou lá para o alojamento. Mas ele deixou aquele rádio no alojamento e nem se preocupou em comprar as pilhas para aquele aparelho. E aconteceu que, depois de um certo tempo, o Roberto nem se lembrava mais daquele rádio. E ele estava dormindo durante a madrugada. E de repente ele foi acordado com o som de uma música. E era uma música que lembrava a mesma melodia da música do Roberto Carlos, que dizia: eu voltei agora para ficar. A música do Roberto Carlos era O Portão. Só que essa música ficava repetindo somente esse trecho. Repetia. Eu voltei agora para ficar. Eu voltei agora para ficar. O Roberto acordou assim, meio sonolento ainda. Ele tinha bebido muito aquela noite e estava incomodado com aquele barulho, com aquela música, com aquela frase que não puxava outra, ficava só repetindo. Roberto se levantou, ficou sentado na sua cama, tentando descobrir de onde estava vindo aquela música, aquele barulho que o acordou durante a madrugada. Ele se levantou e foi na direção de onde o som ficava mais forte. Aí o que aconteceu? Ele chegou numa prateleira e aquela música estava saindo do rádio que ele ganhou do homem, do dono daquela obra. Aí Roberto começou a tremer. Ele lembrou que não havia comprado pilhas para aquele aparelho. Mas então como que o rádio estava tocando? Ele ligou sozinho. Naquele momento, ele lembrou do que o Paulo, seu primo, havia falado. Que se um dia ele morresse antes, ele voltaria em espírito durante a noite para assustar o Roberto. E realmente o Roberto ficou apavorado naquela noite. Ele gritou: meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? O que é isso? Alguém colocou pilha nesse rádio? Alguém colocou pilha nesse rádio? Nisso, o encarregado, que estava dormindo num quarto ao lado daquele alojamento, veio correndo, preocupado com o que estava acontecendo. Quando o encarregado entrou naquele quarto, onde estava o Roberto, ele encontrou o Roberto em pé diante da prateleira, tremendo, gritando, assustado, e estava muito apavorado. O encarregado então perguntou para o Roberto: o que foi, Roberto? O que aconteceu? E Roberto disse: quem colocou pilha aqui? Quem colocou pilha aqui? Meu Deus do céu, o que é isso? O rádio está tocando sozinho, sem pilha, esse rádio está quebrado, não era para tocar. O encarregado se aproximou da prateleira onde estava aquele aparelho de rádio e ele não ouviu a música, mas ele ouviu um chiado. Sabe aquele chiado assim de quando a emissora sai do ar? Fica só um ruído? É esse barulho que o encarregado ouviu. O encarregado pegou o rádio nas mãos, olhou para o Roberto. Roberto, você está assustado? Está com medo do chiado do rádio? É só desligar. Nesse momento, o Roberto olhou para o encarregado e disse: mas desligar como? Esse rádio está quebrado.
Nem pilha ele tem. Daí o encarregado ficou sem palavras, ficou sério, virou o rádio, tirou a tampa de trás do compartimento de pilhas e percebeu que realmente o rádio estava sem as baterias, então era impossível que o rádio estivesse ligado. Mas o encarregado também ouviu o chiado daquele rádio. Nesse momento o chiado parou. Cessou a música e os dois saíram dali, daquele lugar, e foram conversar lá na cozinha, onde outras pessoas também começaram a se aproximar para saber o que tinha acontecido. Reuniu ali mais ou menos uma meia dúzia de homens e o Roberto contou a eles o que aconteceu com ele naquela noite. E também o encarregado estava perto para confirmar que realmente havia acontecido aquilo. O rádio, aquele aparelho, ligou sozinho. O Roberto até falou da música que estava repetindo, mas isso o encarregado não ouviu. Mas, quando ele chegou até perto do aparelho, o aparelho estava com chiado. Então ele estava funcionando realmente sem que houvesse pilhas para isso. Naquela noite o Roberto não dormiu mais. Ele ficou acordado o tempo todo, fez um café bem forte, sem açúcar, para tentar curar mais rápido a bebedeira. Ele havia bebido muito no dia anterior junto com os amigos e ficou sentado lá na cozinha. Ele até pediu para que alguém ficasse com ele, mas todos estavam cansados e voltaram para os seus quartos e foram dormir. O Roberto deixou uma luz acesa até o dia clarear. Quando o sol nasceu, Roberto lavou o rosto, trocou de roupa, foi até a cidade e procurou um padre na igreja e falou para o padre o que tinha acontecido com ele. Então o padre deu algumas sugestões para que Roberto fizesse algumas rezas, algumas orações, mas Roberto não sabia rezar, não sabia oração nenhuma. O padre então pegou algumas anotações, entregou para o Roberto de algumas rezas que ele fazia e pediu para que o Roberto a repetisse antes de dormir. E assim Roberto começou a fazer durante toda a noite, para que o que aconteceu com ele nunca mais voltasse a se repetir. Ele sabe do que o Paulo prometeu que voltaria para assustá-lo. Mas ele não admitia. Ele não gostava de admitir que era realmente o espírito do Paulo que voltou para tirar o sono dele e fez aquele rádio tocar sozinho, sem as pilhas. Mas ele não escondeu o que aconteceu com ele, tanto porque o encarregado também presenciou o ocorrido do rádio funcionando sem as suas baterias.